Nunca imaginei que religião pudesse ser uma coisa tão alegre. Sempre pensei que fosse algo meio melancólico, mas a senhora Alan não é assim. E eu gostaria de ser cristã se puder ser como ela. Esse trecho é do livro Anne de Green Gables. Anne de Green Gables é um livro de ficção que foi escrito em 1903 por Lucy Maud Montgomery. E se você quiser saber um pouco mais sobre a autora, sobre essa coleção de livros sobre a Anne, assista o vídeo Livros Anne de Green Gables. Esse é o primeiro livro da série sobre esta personagem e várias pessoas me perguntam, esse livro é sobre o quê? Então vamos lá. Esta história é sobre uma menina órfã que foi adotada acidentalmente por um casal de irmãos idosos. Anne, ela perdeu os pais quando ela ainda era bebê e ela morou em várias casas, morou em um orfanato até os 11 anos. O cenário da história é nada mais, nada menos do que a Ilha do Príncipe Eduardo, no Canadá, e o casal de irmãos idosos que adotaram a Anne, Matthew e Marília, moravam em Avonlea em uma fazenda chamada Green Gables. Matthew, ele estava envelhecendo e ele precisava de alguém para ajudá-lo nos trabalhos da fazenda. Então, eles pensaram em adotar um menino para que ajudasse Matthew. Mas por engano, ao invés de um menino, veio Anne. Quando Anne chegou, Matthew e Marília pensaram até em devolvê-la. E Marília até perguntou para Matthew que bem ela poderia nos trazer, porque afinal nós precisamos de um menino para ajudar você. Só que Matthew, ele já estava encantado com a garotinha e ele respondeu para Marília: nós poderíamos fazer algum bem para ela. Matthew e Marília são personagens incríveis. Eu me apaixonei e me identifiquei muito com o jeito do Matthew, calado, introspectivo de ser. Ele falava muito pouco, mas tinha um coração muito bondoso. E a Marília, uma das minhas personagens favoritas, pensa numa mulher racional, firme, forte. Em alguns momentos ela parecia um pouco fria, mas ainda assim também tinha um coração muito bom e ela demonstrava amor do jeito dela, nos cuidados, mas ela também era uma pessoa amorosa. Foi uma personagem que me fez rir bastante pelos seus princípios morais. Então Anne foi aceita por esse casal de irmãos idosos, Matthew e Marília, e imagine só como foi uma criança vivendo com um casal de idosos que nunca tiveram filhos, nunca se casaram. E Anne era uma garotinha muito esperta, muito inteligente. Ela amava ler, era uma garota à frente do seu tempo, muito questionadora e possuía uma grande capacidade de imaginação. Uma palavra que define Anne é intensidade. Anne, ela era muito intensa nas suas emoções. Quando ela estava feliz com alguma coisa, por um mínimo detalhe, ela falava que estava perfeitamente feliz. Mas quando ela ficava triste, ela dizia que a sua vida era um cemitério de esperanças mortas. Anne falava demais e ela tinha uma característica que eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela tinha um vocabulário rebuscado, ela falava palavras difíceis. Por exemplo, você conhece alguma criança de 11 anos que tem a palavra escopo no seu vocabulário? Para Anne, a pessoa que tem grandes ideias precisa de grandes palavras para descrevê-las. O livro conta então como foi a adaptação de Anne nessa nova casa, como ela interagia com os moradores de Avonlea, as amizades que ela fez, como ela interagia com a professora. Anne tinha o costume de chamar de alma gêmea aquela pessoa que ela se identificava. Sabe aquelas pessoas que a gente mal conhece e já sabe que a amizade vai dar certo por tantas coisas que se tem em comum? E que fique bem claro que a expressão alma gêmea não tem uma conotação romântica neste contexto, e sim está apenas ligado à amizade. Diana foi uma menina que a Anne conheceu em Avonlea e se tornou uma das suas melhores amigas. Diana era uma das suas almas gêmeas. É muito bonito ver a amizade entre elas, me fez recordar as amizades da minha infância. Algo bem interessante é que Anne, por todas as coisas que ela já havia passado na vida, ela tinha alguns problemas em relação à autoestima, ela não se sentia amada.
E quando Diana, sua melhor amiga, falou que a amava, ela ficou tão surpresa que ela disse: "Oh, Diana, eu não achava possível que alguém pudesse me amar. Nunca ninguém me amou desde quando eu me entendo por gente." Essa criança, ela também possuía alguns problemas em relação à autoaceitação. Ela não aceitava o seu aspecto físico. Ela era ruiva e muito magra, e para ela isso era uma tragédia, principalmente o cabelo ruivo. Ela preocupava-se muito com a sua aparência. Ela pedia em suas orações a Deus para que a fizesse bonita quando ela crescesse. Anne queria se vestir bem, o que é completamente normal para uma criança que sempre vestiu roupas doadas, sempre vestiu trapo. Para Marília, isso era uma futilidade. Marília sempre ressaltava para Anne: é melhor ser gentil e inteligente do que ser bonita. E para tentar convencer Marília a fazer vestidos bonitos para ela, Anne dizia que seria muito mais fácil ser boazinha se suas roupas fossem elegantes. Ela sonhava em ter vestidos de mangas bufantes, que era a moda da época. Mas Marília só fazia vestidos simples, de cores apagadas, e Anne era tão dramática que ela dizia que a vida sem mangas bufantes não era digna de ser vivida. Em relação à religião, Anne era muito questionadora. Ela perguntava coisas como, por exemplo, por que as mulheres não podem ser ministras? Por que tem que ajoelhar para fazer oração? E ela dizia também que repetir palavras de outra pessoa não é a mesma coisa do que orar. A mulher do novo ministro de Avonlea, a senhora Allan, exercia muita influência sobre Anne. A senhora Allan era uma de suas almas gêmeas. E para Anne, ter uma amiga assim é como ter uma consciência adicional. Para ela, era sempre errado fazer algo que você não possa contar para a esposa do ministro. Neste livro você vai acompanhar o desenvolvimento, as aventuras de Anne dos 11 aos 16 anos, como ela foi crescendo, amadurecendo, aprendendo a se aceitar. É um livro de ficção que traz bons princípios, além de muito humor e ter aquela magia da infância. Eu leio por prazer e o meu maior prazer é aprender. E com este livro eu aprendi a estar aberta a todas as situações da vida, sejam elas boas ou ruins, a vivê-las intensamente, sempre com um pensamento mais saudável ao invés de um pensamento pessimista. A próxima resenha será desse livro aqui, Anne de Avonlea, que corresponde à fase jovem de Anne. Inscreva-se no canal para acompanhar essa história que é muito legal. Curta e compartilhe com seus amigos, esse é um ótimo livro para incentivar a leitura de crianças e adolescentes.